Você se sente o tempo todo apreensivo, preocupado, com uma sensação de que algo pode acontecer, algo negativo, mas não sabe muito bem o porquê? Nunca fica muito claro, assim, é uma coisa meio difusa? Será que isso é ansiedade? Vamos conversar mais um pouco sobre isso? Há algumas semanas eu estava conversando com uma conhecida e ela me falou que ia viajar. E aí ela começou a dizer que estava ansiosa para viajar, para chegar o dia. E aí ela começou a me questionar: será que é a ansiedade que eu tô sentindo? E a gente aprofundando um pouquinho mais brevemente, eu cheguei a perguntar para ela se ela estava preocupada com o que aconteceu, se ela estava preocupada com o planejamento da viagem. E ela falou que nem um pouco, era mais porque ela queria que chegasse logo, que ela estava super animada. E então eu disse: provavelmente isso não é ansiedade. Provavelmente isso pode ser uma animação, uma empolgação, uma euforia do momento em que você quer muito que chegue logo, né? Que você quer aproveitar. E aí ela ficou assim: nossa, será realmente que não é? E ficou chocada com isso. E a gente ficou conversando sobre como muitas vezes a gente, não sei se é comum no dia a dia, que é super comum acontecer isso, da gente falar que tá ansiosa, e aí muitas vezes a gente não percebe, não para notar, não para nomear aquilo que a gente tá sentindo, e muitas vezes pode não ser exatamente uma ansiedade disfuncional, uma ansiedade que pode prejudicar, e nem mesmo uma ansiedade. Pode ser outros sentimentos, outros afetos que estejam surgindo ali naquele momento. Mas antes de tudo é importante a gente contextualizar. E aí eu vou precisar falar sobre algo que eu já falei várias vezes aqui no canal. Se você é novo, aqui no canal tem vários vídeos sobre psicologia, mas principalmente sobre filmes, sobre livros, e algo que eu sempre retomo aqui, e um parêntese, se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, ative as notificações, curta o vídeo porque isso ajuda no crescimento do meu canal e ajuda a distribuir para outras pessoas interessadas no assunto. Mas algo que eu sempre trago para cá, né, voltando ao assunto, é que a ansiedade é como se fosse uma sensação, né, uma sensação corporal que acontece ali, é uma manifestação, uma resposta do nosso organismo diante de situações que o nosso organismo entende como se fosse uma ameaça, como se fosse um perigo que está acontecendo ali. Então, a ansiedade não é de todo ruim, a ansiedade é algo bom, até certo ponto, né? Porque, por exemplo, se a gente está na rua dirigindo e vem um carro na nossa direção, a tendência é que a gente desvie, e a gente só pode desviar se a gente tem essa resposta rápida do organismo frente a uma situação que é de fato concretamente perigosa. Ou nós mulheres, eu digo principalmente para as mulheres, mas pode ser para qualquer pessoa, mas a gente sabe que a nossa questão sociocultural em relação à violência às mulheres é mais forte. Quando a gente passa numa rua, a gente não entra numa rua mais escura sozinha, a gente evita, porque a gente sabe que de fato, infelizmente, existe um risco concreto de passar naquela rua mais escura, deserta, que não tem ninguém. Isso são alguns exemplos, né, que podem se concretizar no nosso dia a dia, em que a ansiedade ela pode sim estar servindo como um sistema de alerta interno para nos proteger. Mas quando é que essa ansiedade passa a ser algo que nos prejudica, que traz sofrimento para os outros, que nos limita, né? Quando é que a gente pode perceber que isso acontece? Quando a gente percebe, e aí eu vou usar principalmente, vou me basear nesse livro aqui, Lidando com a Ansiedade, que eu já falei sobre ele aqui no canal e vou deixar linkado o vídeo para quem tem interesse em saber mais um pouco sobre ele. E já recomendo aqui leitura, não é só para psicólogos, é para qualquer pessoa. E nesse livro diz o seguinte, que a gente pode perceber de uma forma muito concreta quando a ansiedade está indo para um caminho que está prejudicando, que está fazendo mal a gente, aos outros, quando a gente percebe dois fatores. O primeiro é quando a gente percebe uma preocupação excessiva com o que vai acontecer no futuro, que é incontrolável e que a gente não consegue sair dali para solucionar. Claro que alguns sentimentos como a angústia, a ansiedade também, elas podem surgir sem uma solução concreta, né? Sem que muitas vezes a gente tenha uma possibilidade de fazer algo sobre aquilo, que a gente não controla no caso. Mas em outras situações, a gente pode sim realizar, solucionar esse problema. Pode ser desafiador, mas tem saídas, né? Tem saídas. E aí, quando a gente se encontra nesse estado de preocupação excessiva, tudo que a gente pensa é que os acontecimentos futuros vão dar ruim, vai ser negativo, a gente só foca nas coisas ruins, a gente catastrofiza isso, né? Catastrofiza isso, e a gente tende a olhar para aquilo como se tudo fosse dar errado e a gente olha para aquilo como se a gente não tivesse a capacidade suficiente de resolver.
Então a gente entra num estado de desespero, obviamente, porque é como se a gente não tivesse vendo uma luz no fim do túnel, como se a gente não tivesse vendo saídas para aquele problema que se apresenta para a gente. E aí, essa preocupação excessiva, ela também traz sensações corporais, como tensões musculares, que esse é o segundo ponto, né? Quando a gente sente tensão muscular, a ponto da gente não conseguir dormir, por exemplo, por um longo tempo, a ponto da gente ter sensações de somatização mesmo, como enjoo, como fadiga, como dores no estômago, né? Distúrbios gastrointestinais. Isso são poucos exemplos de inúmeras manifestações que a ansiedade pode nos trazer quando ela vem se tornando disfuncional. Então, resumindo, né, quando a gente percebe que a preocupação é excessiva, a gente não sai do lugar, a gente paralisa. E quando a gente percebe que a gente convive constantemente com uma sensação de tensão física, né, quando a gente não consegue dormir direito, quando a gente mesmo dormindo não se sente descansado, quando a gente sente dores no pescoço, nas costas, uma sensação às vezes de tontura, chegando ao ápice muitas vezes de um ataque de pânico. E isso acontece com muita frequência, eu recebo muitos pacientes na clínica por conta disso, por chegar num ponto tal em que o nosso corpo precisa dizer pra gente de alguma forma que a nossa ansiedade está indo para algum lugar, que muitas vezes a gente tenta evitar, sem nem mesmo perceber. Então a ansiedade, ela pode chegar num ponto em que a gente precisa olhar para ela, né? Ela tá ali dizendo, ó, olhe para mim, de qualquer forma, e ela pode se manifestar não só nos pensamentos, como também no corpo, como eu disse, da tensão física, e nas nossas emoções. Então, a ansiedade, como eu já falei no vídeo detalhado sobre esse livro aqui, a ansiedade, ela pode se manifestar no corpo, no pensamento e nas emoções. Tem três componentes que todas se influenciam entre si. Então, agora voltando para minha conversa inicial com essa colega, então será que era uma ansiedade mesmo? Não sei, pode até ser que aprofundando um pouco mais, passando mais um tempo conversando, ou se não, se ela entrasse no processo psicoterapêutico de fato, ela descobrisse que talvez sim, talvez seja um funcionamento frente aos acontecimentos da vida dela, mas nem tudo é uma ansiedade e nem tudo é uma ansiedade, muito menos uma ansiedade disfuncional. Pode ser que exista uma expectativa, uma animação, o que não impede de que em alguns momentos da nossa vida a gente sinta essa ansiedade no nível menor, a ansiedade com iminência de perigo, de ameaça. Como, por exemplo, a gente vai preparar um jantar na nossa casa e a gente vai receber pessoas queridas e a gente quer deixar tudo aquilo de bom gosto. Então a gente pesquisa, a gente planeja, a gente compra as coisas e a gente se preocupa, né? A gente tem ansiedade, na verdade, de deixar aquilo de uma forma boa. Se esse acontecimento passa para um nível tal que você não consegue fazer mais nada nos dias anteriores a esse jantar, que você só consegue pensar nisso, que você acha que vai dar errado, que as pessoas não vão gostar e o que você vai fazer e aí, como se não tivesse saída, aí sim pode ser uma ponta do iceberg de algo que precisa ser olhado com mais cuidado. Então, algo pra gente se pensar, né? Será que é ansiedade mesmo? Será que não é? E se chega a esse ponto de eu paralisar, de eu me limitar, de eu sofrer e fazer os outros sofrerem ao meu entorno, será que eu não preciso de uma ajuda qualificada, de um profissional que tá ali, que tá me ajudando a olhar para aquilo, a perceber, a compreender principalmente, e depois pensar em como lidar com ela? Mas assim, talvez esteja gritando para que a gente esteja se aproximando dessa ansiedade e entendendo ela de uma melhor forma. Afinal, os afetos estão pra gente, né? Surgem pra gente não com um propósito indefinido, mas sim com o propósito de dizer algo, que significa algo sobre nossas vidas e sobre nós mesmos. E você, me conta aqui se você se identificou, se você se sentiu à vontade, se você conhece alguém que apresenta esses comportamentos, enfim, ou se você já confundiu a ansiedade com provavelmente outro sentimento. E se ficou claro para você, se ficou alguma dúvida, coloca aqui. Eu adoraria te ver mais vezes no meu canal, então se inscreve, ativa as notificações, curte o vídeo, porque isso vai me ajudar muito. Então até o próximo vídeo.